Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu quero ler com os irmãos nessa noite. Nós vamos continuar ali em Apocalipse, como o irmão Rodrigo já leu, Apocalipse no início do culto, né? Eu quero ler Apocalipse 4:1. Amém? Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Senhor Deus, coloco, Senhor, a minha vida diante de Ti, Pai, que Tu possa me usar nessa noite para trazer a Tua palavra, Pai. Que Tu venha falar conosco nessa noite, comigo, com os meus irmãos, Senhor Deus. Que Tu possa usar, Senhor, a minha mente, o meu coração, meus lábios para falar a Tua verdadeira palavra, que venha nos ensinar, nos exortar, nos fortalecer, Senhor, e nos dar, Senhor, cada dia mais fé, Pai, para seguir no Teu caminho, Senhor. Eu Te agradeço por essa palavra maravilhosa que deixasse, Senhor, deixasse escrito para nós, para que tivéssemos todo o entendimento daquilo que Tu tens, Senhor, para nós e para a humanidade, Pai. Eu Te agradeço pela Tua palavra, Te agradeço por esse culto, pelos irmãos que Tu trouxesse aqui essa noite, Senhor, que Tu possa abençoar cada um deles, Pai, encher com Teu Espírito Santo, Senhor Deus, e que Tu possa, Senhor, nos fortalecer realmente a cada dia, Pai. Que nenhum de nós venha se desviar da Tua palavra, jamais é o que eu Te peço, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus. Amém. Então, irmãos, aqui em Apocalipse, o que chamou a atenção, né, desse versículo que eu li é essa porta aberta. É sobre a porta que eu quero falar nessa noite. É quase que uma continuação daquilo que nós ouvimos no domingo passado. E muitos irmãos não estavam aqui, tinha pouca gente domingo passado no culto. Mas o Rodrigo trouxe algo sobre a situação da igreja atual no mundo, como que a igreja tem se comportado e como doutrinas até estranhas à palavra têm se infiltrado na igreja. Então, os irmãos que estão aqui, se lembrarem de alguma coisa e quiserem falar também para mim, mas o que eu gravei, né, da pregação da semana passada é que nós temos vivido os tempos difíceis, trabalhosos, em que muita coisa, a igreja tem se voltado para algumas coisas materiais, muitas vezes bênção, prosperidade, novidades, e tudo tem que ser movido para alegrar o coração do homem. É quase como ir num domingo assistir palestras motivacionais, ao invés de se falar de arrependimento, como já foi falado aqui, de perdoar, de pegar a sua cruz, de seguir aquilo que Deus fala, Jesus fala de amor, de misericórdia. Muitas vezes os cultos, né, de forma meio que generalizada, está se transformando em algo que serve para fazer com que a pessoa se sinta bem, se sinta forte, se sinta poderosa, que não tenha dificuldades na vida, porque tem que ter saúde perfeita, prosperidade, riquezas. É mais ou menos isso, não é, Rodrigo, que tu falou? Falou bem, né, um culto inteiro, mas eu fiquei meditando naquilo. Realmente é um tempo que a gente está vivendo, um tempo difícil, porque se as pessoas vão buscar a Deus em certos locais, e esses lugares só vão agradar o próprio ego da pessoa, nós já somos naturalmente egoístas. A palavra mesmo fala isso. Nós somos naturalmente egocêntricos. Nós sempre vamos querer o nosso bem. Como o Rodrigo falou na canção, a gente quer o perdão de Deus, não importa o nosso erro, não importa a nossa falha, nós nos achamos dignos de ser perdoados por Deus. Mas muitas vezes nós não perdoamos uma falha pequena de um conhecido, de um próximo, de um familiar, de alguém no trabalho. Nós somos muito rígidos com o erro dos outros e muito maleáveis com o nosso próprio erro, porque nós somos naturalmente egoístas. Então, se a pessoa vai buscar a Deus num local que vai só fortalecer esse ego, fortalecer a própria carne, começa a ficar difícil. E é esse o tempo que nós vivemos. Então, muitas vezes as igrejas elas estão focadas em bênçãos e vitórias, em novidades, em prosperidades. E vamos falar a verdade, essas coisas não são ruins. Deus vai nos dar prosperidade, Ele vai nos dar bênção, Ele vai nos dar cura, Ele vai nos fazer felizes e dar uma plenitude de vida nessa terra. Mas isso não quer dizer que a gente não passe por aflição.
como algumas vezes, né, o meu pensamento é esse, eu já falei aqui para os irmãos, como que nós vamos ter vitória, ou como que a nossa fé vai ser provada se nós nunca passarmos por luta? Se nós nunca passarmos por nenhuma dificuldade, se a nossa vida for só flores, como que nós vamos ver a presença de Deus? Nós não temos capacidade para isso. É só pensar, sempre um testemunho, algo que nos alegra, ele vem depois de uma luta. Eu tive essa luta, eu tive essa doença, eu tive esse problema, eu senti a presença de Deus e Deus me curou. Então, no deserto é que nós sentimos mais forte a presença de Deus. É ou não é? Então, essas coisas que eu falei, por si só, elas não são ruins. Mas não deve ser a nossa motivação de buscar a Deus. Mesmo que a grande maioria das pessoas, até como eu, buscamos a Deus em momento de dificuldade, a primeira vez, nós estamos passando por alguma dificuldade financeira, ou de relacionamento, marido e mulher, ou de saúde, e buscamos a Deus. Pela primeira vez, vou buscar a Deus porque não tem outra solução para mim. Mas depois de entender do Evangelho, nós entendemos que a nossa busca é pela comunhão com Deus e para também fazer a obra dele aqui na terra. Ser testemunho, ser luz, ser sal na terra. Os irmãos estão seguindo o meu raciocínio também? Então, nossa vida, depois de alcançada pelo Deus verdadeiro, depois de transformada, ela não deve ser apenas de busca para algo para mim, para nós. Ela deve ser uma entrega a Deus, para que Ele possa fazer a obra através de nós. E como nós já vimos muitas vezes falar aqui na igreja também, nós vamos glorificar a Deus nos momentos bons e nos momentos ruins. Nos momentos de saúde, nos momentos de doença, em tudo dá glória a Deus. É isso que a Bíblia diz, é isso que a palavra fala. Porque nos momentos de luta, Ele também vai estar conosco, nos ajudando. Então, tudo isso que eu falei, eu também não estou falando de mim mesma. Não sou eu que penso isso, ou acho isso, ou falo isso. Não, o Rodrigo falou tudo o que ele falou na semana passada. Depois, eu gostaria que o irmão falasse onde que está essa pregação, porque a gente pode ouvir no YouTube, né? Então, quem quiser ouvir, que foi muito boa. Dá para ser ouvida, quem quiser. Tudo que ele falou e tudo que eu estou falando não vem de nós mesmos. E isso a gente pode ter a certeza pela própria Bíblia. Então, eu quero ler com os irmãos um pouquinho antes ali na Apocalipse, Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Fala assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Então, aqui em Apocalipse, estão essas 7 cartas às 7 igrejas. Essas cartas, né, nós já sabemos, elas se referem a certos tempos, a eras da igreja na Terra. E essa 7ª carta, ela representa o tempo que nós estamos vivendo hoje. Isso pelos estudos, e o entendimento é esse, que a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, ela representa os nossos tempos atuais. Não que começou agora no ano 2000 para cá, não. Esse tempo da igreja, essa era, ela já começou lá por 1900. E aqui ela vai dizendo o que a igreja de hoje pensa, que é rica, que não tem falta de nada, que é próspera. E é interessante porque eu me lembro assim, quando eu era adolescente, criança, não se tinha tanta igreja como se tem hoje. Na verdade, eu convivi com uma pessoa só, que era uma amiga minha, que era da Assembleia de Deus. Mas não se ouvia muito falar em igrejas evangélicas, não se ouvia muito falar em crentes, e nem se tinha tantas denominações e tantas variedades de igreja, nomes de igreja como se tem hoje. Então, hoje, existem muitas igrejas. Além disso, o evangelho pode ser propagado através de internet. Então, ele está à disposição de todo mundo, praticamente no mundo inteiro. E a gente vê que as igrejas também, elas são ricas realmente. Tem igrejas que têm muito, né, muito dinheiro mesmo,
e muitas pessoas também dentro da igreja. Tem até um certo poder, até às vezes politicamente. Então, aqui nesse tempo, Jesus está falando, né, Deus está falando que a igreja está se sentindo forte, rica, poderosa, mas o que ele fala para a igreja do nosso tempo? Que ela não sabe que é uma igreja, né, um povo desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Por quê? Por causa das coisas que se permitiu entrar dentro da igreja. Muitas vezes até pela frieza também entre as pessoas. Porque ser igreja, nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Não é estar num domingo congregando num lugar, batendo ponto e durante todos os dias da semana vivendo conforme se quer. Ser cristão é seguir o que a Bíblia diz. É claro que é muito importante congregar, é importante os irmãos se conhecer, um ajudar o outro, um ter conhecimento da dificuldade, das lutas do outro para poder ajudar, para dar testemunho. Mas ser cristão não é só estar dentro de uma igreja. Não é só bater um ponto, ir lá ter uma palestra motivacional que vai te ajudar durante toda a tua semana. Semana você leva a vida conforme quer, daí no outro domingo você está lá de novo e vai acreditando que está salvo. E quantas pessoas hoje estão acreditando que estão salvos, fazendo assim? E muitas vezes nem tiveram mudança de vida. Quantos? Por quê? Porque a igreja não prega a cruz, a igreja não prega o que é servir, a igreja não prega perdão e não prega nem o arrebatamento, que é isso que, né, que fala aqui da porta aberta também. Então, como que esse tempo, ele é um tempo difícil? Porque aonde tem que se ter a palavra da verdade, está tendo erro, dolo, engano. Muitas vezes até, como a gente sabe, até para se conseguir dinheiro apenas, né? Então, muitas vezes a gente fala do evangelho para algumas pessoas, a pessoa fala, não, de igreja eu não quero saber, de evangélico eu não quero saber, é só pedir dinheiro, é ou não é? Então, aqui, próprio Jesus aconselha, né, no 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então, ele dá um conselho à igreja, nosso tempo, que nós temos que ficar firmes. Nós não podemos nos desviar dessa verdade. Comprar esse ouro provado no fogo. Então, ouro provado, fogo, fala de lutas, de dificuldades, mas continuar firme na fé. Vestidos brancos, né, livre de todo pecado, de todo engano. E ungir os olhos com colírio para que veja, para que veja os milagres de Deus na nossa vida. Aí fala no 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele ceiarei, e ele comigo. Então, aqui, ele fala da porta. Eu estou à porta e bato. Então, Jesus batendo na porta dessa última igreja. Porque, como já foi falado aqui nessa noite também, ele logo vem. Foi lido Apocalipse, né, 22, eu acho que o irmão leu. Ele logo vem buscar a sua igreja. Então, ele está à porta e bate. E logo no 4, né, o que eu li, já aparece uma porta aberta. Então, demonstrando que a igreja dos fins dos tempos vai se cumprir essa etapa, vai se cumprir essa era, tem um arrebatamento e nós estaremos no céu através dessa porta aberta. Então, aí, nós temos que ter a real importância daquilo que Jesus quer para as nossas vidas hoje. Como é importante ser luz, como é importante ser sal nessa terra, como é importante falar do evangelho verdadeiro, como é importante congregar numa igreja que pregue a palavra, que não fique com invencionices, com modas, com modismos. Como eu falei, não criticando, não repreendendo tais igrejas, porque ali também pode ser pregado o evangelho, mas nós temos que focar naquilo que é real e verdadeiro, na palavra de Deus. Então, eu vejo nesses versículos aqui um convite a voltar à simplicidade do evangelho, a voltar a entender o que Jesus quer realmente com a pregação do evangelho, né? O evangelho da cruz. Então, lá em Coríntios, eu vou ler alguns versículos que falam disso. Porque Coríntios, a partir do 2, Coríntios 1, a partir do 17.
Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então, aqui ele falando que não são sabedorias de palavras, não são palestras muito bem feitas, mas falar da cruz de Cristo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E no 27, fala assim: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Então, tudo falando de simplicidade, que a palavra de Deus ela é mais poderosa e mais forte do que qualquer coisa que o homem invente ou crie. Então, essa porta que fala lá em Apocalipse, eu vou ler outros versículos também falando dela, ela refere-se ao acesso ao mundo espiritual, ao divino. E Jesus é a porta que... Jesus é a porta da salvação, e ele abriu com o seu próprio sangue essa porta para nós. Para que todos nós que somos pecadores, né, que nos arrependemos e cremos nele, alcançamos a salvação. Então, ela reflete toda a disponibilidade de Deus em salvar, não importa o pecado, não importa a idade, não importa quando, Deus está disponível para salvar a humanidade. Ela reflete também o livre acesso a Deus que nós temos uma porta aberta diante de Deus, e o controle soberano de Deus para realizar os seus planos. Então, ali em Apocalipse tem uma série de profecias. Se até lá todas as profecias já foram realizadas, como Jesus nascer humilde, ser crucificado, todas as profecias a respeito de Jesus se concretizaram. As profecias de Apocalipse ainda não. Então, se nós cremos que tudo aconteceu, nós também cremos que aquilo tudo irá acontecer no futuro. E ela também reflete toda a fidelidade de Deus para conosco, porque Deus nos ajuda o tempo todo, está conosco o tempo todo, nos guia o tempo todo. Então, Jesus é essa porta, é a chave para acessar a salvação, está em entrar por essa porta. Então, geralmente, nós usamos a palavra porta para várias coisas. Para nos referirmos a oportunidades, a chances de trabalho, viagens, relacionamentos, novos caminhos, mudanças de vida. Nós falamos assim, está se abrindo uma porta de emprego para mim. Ou surgiu um novo relacionamento, uma porta que Deus está abrindo. Nós usamos esse termo, certo? E está lá em Apocalipse também, e é muito falado pelas pessoas, até mesmo quem não crê na Bíblia ou que não tem a fé como nós temos. As pessoas costumam falar, Deus que abre e fecha a porta. Então, as pessoas falam muito em Deus, mas não têm o entendimento real que Deus age de verdade. Que fala assim, vai com Deus, graças a Deus, Deus abre a porta, Deus fecha a porta, mas muitas vezes não é realmente crendo que Deus faz isso, porque Ele faz de verdade. Se nós entregarmos o nosso caminho a Ele, obedecemos a Ele, buscando a santidade, buscando seguir a sua lei, Ele irá conduzir a nossa vida, abrindo e fechando portas. Agora, se eu levo a minha vida conforme eu quero, de qualquer forma, quando fazer o que Deus quer é bom, para mim eu faço, quando não é, eu faço do meu jeito, será que Deus também vai continuar abrindo e fechando porta? Será que Ele também vai estar me guiando nesse caminho, se eu estiver errando, se eu estiver pecando? Então, eu entendo que para que Deus tenha o controle, para que eu tenha real clareza, né, que Deus está abrindo uma determinada porta ou fechando, eu tenho que ter entregue a minha vida a Ele, conforme diz as Escrituras, buscando a santidade, buscando agir conforme Ele quer, perdoando, tendo misericórdia, seguindo a palavra dele real. Para eu seguir a palavra, eu também tenho que conhecer a palavra. Eu tenho que ler, eu tenho que buscar, orar, me entregar a Ele. Certo? Então, se nós fazemos isso, se nós entregamos toda a nossa vida a Ele, nós confiamos que Ele está no controle de tudo, nós podemos estar
confiantes, nós podemos andar com fé, nós podemos ter certeza daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Eu creio, de verdade, eu penso que não é fácil seguir a Deus, porque nós temos que ter uma vida de renúncia, de entrega, em vez de ter uma vida egoísta e egocêntrica, nós temos que negar o nosso próprio eu, pegar a nossa cruz todo dia, ceder, dar direito ao outro, muitas vezes achando que o direito é nosso, mas dar ao outro. Então, eu não considero fácil seguir a Deus. Até a própria palavra fala em algum discurso de Jesus que alguém falou assim, duro é esse discurso, quem poderá suportar? Porque eles também entendiam que estava sendo difícil de seguir a Jesus. Mas, como foi falado aqui também antes, nós vamos ter a recompensa por seguir a Cristo. Amém? Então, a condução da nossa vida, ela deve ser entregue totalmente a Deus, e nós devemos buscar a fazer tudo aquilo que agrada a Ele, obedecer a Ele. E é claro que nós somos falhos e nós vamos errar em algum momento, errar por falta de conhecimento, por falta de entendimento, mas nunca nós não devemos cometer o erro de pecar conscientemente, achando que Deus vai abençoar a nossa vida de alguma forma, porque Ele está conosco. De maneira alguma. Tudo aquilo que nós temos certeza que é errado, que é pecado, nós devemos fugir e não de forma alguma fazer. Então, de todas as decisões que nós tomamos e caminhos que nós seguimos, o mais importante deve ser ir na direção de Jesus. Então, agora eu quero ler com os irmãos João 10, tá? O livro de Apocalipse também foi escrito por João, né? E lá ele foi arrebatado em espírito quando ele falou: eis que vejo uma porta aberta. E aqui, o Evangelho de João, ele está falando as palavras de Jesus naquela época, o que ele falou, e João escreveu aqui. João 10, a partir do 1. Jesus está falando assim: na verdade, digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas, e atrás para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles diziam. Então, aqui, Jesus usando uma parábola, ele fala que quem entra pela porta é o pastor das ovelhas e que ele é o pastor das ovelhas. É muito lindo a maneira como ele fala. Agora, pensa se nós estivéssemos naquela época. Depois que eles receberam o Espírito Santo, os discípulos entenderam tudo aquilo que Jesus falava, com o poder do Espírito Santo. Igual nós, depois que nós aceitamos Jesus, começamos a andar com Ele, muitas vezes antes a gente lia a Bíblia e não conseguia entender. Hoje a gente lê e entende. Não é verdade? Então, ali naquele momento, eles não entenderam. Mas olha só, ele fala que ele é um pastor das ovelhas. E realmente, se vocês virem no campo, as ovelhas conhecem o pastor e elas seguem ele. Elas não têm medo dele, elas confiam no pastor. E eu já vi várias pessoas que têm tanto ovelha quanto, às vezes, gado, vaca de leite, eles dão nome à vaquinha, a vaquinha também segue e entende seu nome. E aqui, Jesus usa essa metáfora, essa parábola, e ele fala que chama as ovelhas pelo seu nome. Então, ele nos conhece, cada um de nós, ele nos chama pelo nosso nome. E ele é o pastor. E daí, então, ele fala que as ovelhas seguem a sua voz. Nós conseguimos saber quando é a voz de Jesus falando conosco.
quando é Ele nos ensinando, nos corrigindo, nos dando uma direção, nós conseguimos saber. E nós conseguimos saber também quando é a voz do inimigo querendo que a gente peque, que a gente erre, que a gente engane, que a gente caia em algum dolo. A gente consegue saber, porque nós temos esse conhecimento. As outras pessoas não têm isso. Nós temos, nós somos privilegiados porque nós temos isso. E próprio Jesus fala que Ele conhece as suas ovelhas. Ele fala também mais adiante que das suas ovelhas é conhecido. Então, é um relacionamento. Amém? E ele fala que de modo nenhum seguirão o estranho. Então, isso também é muito bom para a gente, porque nós não vamos seguir a nenhuma doutrina estranha, se nós estivermos firmes na palavra de Deus. Amém? E depois, ali na sequência, ele continua ali no 7. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Então, é bem interessante. Imagina a situação. Jesus já estava falando algo que eles não estavam entendendo muito, como que Jesus era um pastor de ovelhas. E depois ele já, eu sempre vejo assim, ele parece que ele complica um pouco mais, porque daí ele fala, eu sou a porta. Então, como? É o pastor ou é a porta? Mas depois eles conseguiram entender que Jesus é a porta. Por quê? Porque ele pagou o preço da salvação. Ele foi o sacrifício. Ele deu seu sangue para nos salvar. Dessa forma, ele se tornou a porta da salvação. Ele se tornou a porta das ovelhas que entram para o aprisco. Nós só conseguimos entrar nesse aprisco por causa do sacrifício de Jesus. Então, naquele momento, eles não entenderam, mas futuramente, sim. Eles conseguiram entender. Como nós conseguimos entender, para nós isso é muito claro. Quando Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas, eu sou aquilo que vocês vão entrar a porta, vocês vão entrar por mim a esse aprisco. E ele mesmo é o nosso pastor também. Que bênção maravilhosa. Ter um pastor que conhece a cada um de nós, nos conhece pelo nome, nos chama, conhece as nossas dificuldades, tudo que ronda a nossa mente, nossas dores, nossas tristezas, nossas inseguranças, ele conhece e ele pode nos ajudar em tudo. E como fala também, em tudo ele foi provado, ele viveu aqui na terra, ele conhece tudo que nós passamos, todas as dores, ele foi provado em tudo. Em tudo isso ele pode nos ajudar a cada dia. E então ele fala aqui, quem entrar por essa porta se salvará, entrará e achará pastagens. Aqui também é muito legal, porque ele está falando que basta entrar pela porta que ele está conduzindo e acharemos pastagens, acharemos o alimento. O alimento, com certeza, material, o nosso pão de cada dia, porque ele vai nos abençoar, e espiritual. E espiritual. Porque ele vai conduzir a nossa vida, ele dará essas pastagens, ele vai fortalecer a nossa fé. É tão fácil, olhando assim, é tão fácil seguirmos a ele e ele conduz a nossa vida. Aí depois ele fala, o ladrão vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Glória a Deus. Ele vem nos trazer não só vida, mas vida em abundância, vida plena, vida feliz. Mesmo em meio a lutas, em meio a dores, mesmo em meio a dificuldades, ele promete vida abundante. Ele promete isso para nós. Então, tudo que Deus fala, tudo que Jesus deixou escrito é real, é verdadeiro e se cumpre nas nossas vidas. E nós temos testemunho disso. Que não importa o que a gente passe, nós teremos vida e vida em abundância. Como eu estava falando antes, eu vejo assim que não é fácil servir a Deus, por causa do nosso próprio ego, muitas vezes a gente tem que se dobrar, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo pensar uma vida sem Deus. Se hoje, nesse mundo que a gente vive, cheio de lutas, faz muito tempo que eu não consigo assistir jornal, não consigo mesmo, porque eu acho que eu vou pegar até uma gastrite se eu ficar vendo jornal na hora do almoço ou do jantar. Esses dias atrás eu liguei, deu uma notícia ruim, outra notícia ruim, outra notícia ruim, outra notícia ruim, outra... Não deu nada bom, nada. Será que não existe mais nada de bom acontecendo na Terra? Porque era guerra, é Israel,
é a Rússia, é o tarifaço, é tanta coisa. É morte, é gente matando pai, mãe, filho. Meu Deus do céu, não tem como tu ver jornal. Então, como que nós vamos conseguir força para viver nesse tempo? E dá até a impressão que a vida não era assim antigamente, mas eu sei que sempre houveram lutas e dores, sempre. Teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial, já teve fome, já teve terremoto. Na época dos cristãos, lá pelos anos 70, teve perseguições, teve, né, que eles colocavam pessoas nos leões, mas parece que o tempo que a gente vive hoje é pior, não parece? Eu sinto assim, eu sei, eu sinto que nós estamos vendo um tempo muito difícil. Então, eu com Deus já estou achando muito difícil, eu fico pensando nas pessoas que não têm Deus, que não têm esperança. Porque eu tenho esperança que o meu lugar não é aqui, o nosso lugar não é aqui. Deus está nos guardando, está nos ajudando, está nos conduzindo até o final dos nossos dias, que nós não sabemos quanto tempo é, mas o nosso lugar não é aqui. Nós temos esperança de ir para um lugar melhor, para estar com Deus. Mas e quem não tem? Quem não tem, como que vai ser? O que essas pessoas pensam? Como que está a vida dessas pessoas? Então, isso reforça ainda mais, gente, a importância de nós estarmos atentos ao sofrimento das pessoas, às dores das pessoas, porque as pessoas estão sofrendo sem Deus. Então, aqui, né, em João, Jesus nos promete vida com abundância. Então, nós nem precisamos ficar correndo muito atrás dessas coisas, porque o próprio Jesus está nos dando isso. E ele fala, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então, Jesus falando que ele dá a sua própria vida. Aí fica bem claro, né, que ele foi realmente aquele que nos libertou dos nossos pecados através do seu sacrifício vivo. Em Mateus 7, 13 e 14 também fala, né, que o caminho é estreito. Mateus 7, 13 e 14. Fala, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há os que a encontrem. Então, aqui também falando de porta, de caminho, que a porta que leva à salvação ela é estreita, porque ela deve ser conquistada com a nossa luta diária, né, de não aceitar o nosso próprio ego, não aceitar nossos próprios direitos, não aceitar o que fala o inimigo dos nossos ouvidos de direito, mas seguir esse caminho, essa porta estreita, esse caminho, às vezes, de luta para fazer o que é certo, fazer o que é reto, num mundo todo corrompido. Porque a porta que leva à perdição ela é larga, ela é espaçosa, e muitos são que entram por ela. Mas a porta estreita e apertada, tem poucos que a encontrem. É difícil essa palavra, né? Se pensar que realmente poucas pessoas são as que conseguem encontrar essa porta e seguir firme por ela. Mas nós temos conseguido. Nós estamos firmes, seguindo por esse caminho, entrando pela porta estreita, entregando a nossa vida. Em 1 Pedro 5:8, fala assim, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, além de todas as nossas lutas, tudo aquilo que nós enfrentamos, ainda tem um inimigo rondando as nossas vidas, tentando nos tragar, tentando nos tirar do foco, tentando nos tirar do caminho. Como que nós vamos conseguir ficar firme em Cristo? Como? Não tem fórmula mágica, mas sim buscando na sua palavra, lendo, orando, estando com os irmãos, estando congregando onde se fala a palavra viva, olhando por nós, olhando pelos nossos, em oração, em jejum. Vigiai, fala aqui, vigiai porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então, vigiando é orando. Semana que vem tem vigília aqui na igreja. Eu convido os irmãos a estar
Nós temos o grupo caseiro na casa do irmão Dyson, que tem sido uma bênção. Tem poucos irmãos que vão lá também. E lá é um lugar que a gente aprende, que a gente convive, que a gente está unido. Um entende a dificuldade, a luta do outro. A gente pode perguntar, pode conversar, pode estar em união. Nós temos que estar firmes e fortes. Nós temos que estar unidos. Porque se tudo isso que eu li, as igrejas já estão, algumas estão tão cheias de heresias até. Como que nós vamos nos manter fortes se ficarmos em casa, sozinhos, isolados? Não tem condição. Nós temos que estar unidos, nós temos que estar juntos, nós temos que estar buscando nas vigílias, nas orações, em casa, com os nossos familiares. Os que têm filhos pequenos, é legal tirar um dia da semana para estar lendo a Bíblia com eles, pelo menos um dia, sabe? Uma meia horinha, orando, lendo, conversando, entendendo como está a vida deles. E, de maneira alguma, ficando sozinha. Muitas vezes a gente tem lutas que a gente se fecha na nossa dificuldade. A gente tem lutas, tem batalhas, e a pessoa, em vez de buscar um ombro amigo, ela se fecha. Isso não é legal. É bom compartilhar, é bom estar junto, é bom estar pedindo socorro, ajuda, oração. Então, irmãos, qual que é a nossa situação hoje, né, de igreja? De tudo o que eu falei até agora, de tudo que nós temos visto, a situação da humanidade, na verdade. Nós estamos vivendo um tempo que as igrejas estão mornas, dito pelo próprio aqui Apocalipse. As igrejas estão mornas, as igrejas estão mais preocupadas com pregações que agradem as pessoas. Em 2 Timóteo fala que nós vivemos tempos trabalhosos, onde os homens são egoístas, são amantes de si mesmo. Esses tempos trabalhosos, a tradução do grego, na verdade, seria tempos perigosos. E tem mais sentido, tempos perigosos para estar arrebatando as pessoas da verdade, para estar tirando elas do caminho. Porque se você começa a ouvir uma porção de coisa que às vezes até maquia a Bíblia, tira do centro, tira Jesus do centro da salvação, você acaba correndo um risco de ir por outro caminho, de sair desse caminho estreito, dessa porta estreita que leva à salvação, e ir para outro caminho. Então, nós vivemos um tempo de igrejas mornas, os tempos trabalhosos, e que temos que seguir um caminho apertado e entrar por uma porta estreita. Mas vale a pena? Vale a pena? Vale a pena? Em Apocalipse 3, 20 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, olha só. Jesus vai entrar em nossa casa e cear conosco. Ele vai entrar na nossa casa, no nosso coração, na nossa vida. Imagina nós ceando com Jesus, nosso Salvador. E Ele vai nos conceder que nós nos assentemos com Ele no trono. Eu não consigo nem imaginar uma bênção tão grande. Amém? Então, de tudo que eu li, né, temos que gravar isso, que Jesus, Ele está na porta, Ele está batendo, Ele está quase voltando. Nós não sabemos se nessa nossa geração, ou mais para frente, eu creio ainda que nós seremos arrebatados, eu creio de coração que é a nossa geração. E estou me preparando para isso. Mas, mesmo que não seja, nós temos que ficar firme até a hora que Ele venha nos buscar. Ele vem buscar cada um de nós aqui. Amém? E que os irmãos fiquem firmes na palavra de Deus. Cada vez que a gente abre a Bíblia, é como se um brilho assim, de verdade, um raio de luz se abrisse diante dos nossos olhos, porque Deus é bom, Sua palavra é maravilhosa, ela não tem contradição
Quando eu entrei aqui no culto, logo o irmão já leu o Apocalipse, na hora dos louvores já foi falando mais ou menos isso que eu queria dizer também. Tudo contribui, sabe? Tudo tem uma lógica e Deus fala nos nossos corações a cada dia. Ele nos ensina, Ele nos guia, Ele nos ajuda, Ele conduz a nossa vida. E Ele nos mostra aonde nós podemos ser útil, quem está precisando de nós, quem precisa ouvir uma palavra, quem precisa do nosso consolo, Ele mostra para nós também. Então, meu desejo real, irmãos, eu nunca consigo falar, Jurildo, muito tempo. Eu não consigo falar durante muito tempo, mas meu desejo real, irmãos, é que cada um aqui fique firme na palavra de Deus, que vocês jamais se desviem do caminho, que vocês possam contar um com os outros aqui. A gente, cada vez que falta um irmão, a gente sente falta, como a Sunara falou também. Falta aqui na igreja, a gente sente falta. E nós temos que viver essa irmandade que está na palavra, entendendo o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, que Ele nos libertou, que Ele nos livrou, e também passar essa misericórdia adiante. Não ser como aquele credor que foi perdoado de muito e encontrou seu irmão lá à porta e começou a xingar e não perdoou. Deus nos perdoou muito. Vamos perdoar os nossos irmãos, vamos ajudar, vamos ter misericórdia, ter paz no coração, entender que o tempo é difícil, é trabalhoso, mas que Deus está conosco e Ele tem uma obra. E nada do que está acontecendo no mundo está alheio a Ele. Ele tem visto tudo. Mas o tempo tem se apressado e logo Ele vai voltar. E Ele falou na Bíblia, Ele falou na sua palavra que iam ser tempos difíceis, iam ter pestes, iam ter guerras, iam ter dores. Mas os seus Ele vai guardar, Ele vai livrar de toda a ira, Ele vai nos guiar até o fim. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. Obrigada. Orar para encerrar? Então, irmãos, vou passar depois para o Jurildo, não sei se ele quer falar alguma coisa. Tem tempo? Não? Vamos orar e daí eu vou passar o microfone para ele. Senhor Deus, muito obrigada por esse culto, Senhor Deus. Obrigada pela Tua palavra, Senhor Deus. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela salvação. Obrigada por ser essa porta aberta diante de nós que nos conduz, Senhor, nos conduz a Ti, Pai. Obrigada pela Tua obra perfeita, pelo milagre da cruz, Senhor. Obrigado por ter olhado por nós, mesmo nós não merecendo, Senhor Deus. Obrigada por cada irmão que Tu trouxesse aqui, Pai. Cada um tem suas necessidades, Pai. Alguns é de saúde, alguns é financeiro, alguns é de relacionamento, alguns é por causa de familiar, de filhos, Pai, de pais, de algum parente, Senhor. Que Tu possa abençoar e ajudar a todos, Senhor Deus. Que Tu possa fazer a Tua obra na vida de cada irmão meu, Senhor, que está aqui nessa noite, Senhor Deus. Que Tu possa conceder o desejo do seu coração, segundo a Tua vontade, Deus, se for bom para cada um deles, Pai. Eu te coloco cada vida aqui diante de Ti, Senhor. Que Tu possa abençoar a semana, Senhor. Que Tu possa colocar vidas no nosso caminho que precisam de Ti, Pai. E que na hora Tu nos dê discernimento, Senhor, para entender, Pai. Que Tu nos dê amor, misericórdia, palavras sábias, Senhor. Que possamos consolar as pessoas que estão perdidas, Pai. Que Tu venha, Senhor, nos usar cada dia, Pai. Tu venha fortalecer a nossa fé, Senhor Deus. Não permitir que nenhum de nós venha se perder, Senhor Deus. Não permitir que nenhum de nós venha enfraquecer na fé, Pai. E que nossas lutas também não distanciem de Ti, Senhor, mas nos aproximem mais e mais de Ti, Pai. Eu te agradeço por essa noite, por esse culto e por tudo que Tu tens feito na nossa vida cada dia, Pai. Amém, Senhor. Amém.